Segundo a B3, a gente vai fechar o ano de 2025 com quase 5 milhões e meio de investidores na bolsa e boa parte da estratégia desses investidores envolve o pagamento de dividendos. E é isso que eu vou tentar comentar um pouquinho hoje para vocês, quem foram os destaques em 2025 no pagamento de dividendos. Eu já tenho que fazer uma separação desde o início, que são aqueles que são os grandes pagadores em volume, que geralmente são as grandes empresas. Não vai ter como fugir de Petrobras, Vale, Itaú, daqueles que são os grandes pagadores de dividend yield. São os percentuais que eu já vou explicar o que é dividend yield para você. E aí sim, a gente tem outros nomes compondo os 7 principais nomes de 2025 que eu vou comentar para você. O dividend yield é como se fosse uma forma de medir quanto uma ação paga de renda em relação ao preço que você pagou por ela. É como se fosse aquela taxa de juros da ação. Se uma ação custa R$100 e paga R$10 em dividendos ao longo de um ano, o dividend yield é de 10%. Ele mostra quanto a empresa distribui de lucro para o acionista ao longo do ano e um percentual do preço da ação. Ele ajuda a comparar ações que pagam mais ou menos renda. Se duas ações pagam R$5 em dividendos e mais uma custa 50 e outra custa 100, a primeira tem um dividend yield maior do que a segunda. Vou trazer um exemplo numérico para vocês, para entender o que é dividend yield mais uma vez. Suponha que no início do ano você pegou R$20 mil e separou metade para uma empresa A e metade para uma empresa B. A empresa A pagou 100 bilhões de reais em dividendos, mas ela vale R$1 trilhão. Nesse caso, você ganhou R$1.000 em dividendos. Suponha agora que na empresa B ela pagou R$1 bilhão em dividendos e ela vale 5 bilhões de reais na bolsa. Nesse caso, você ganhou R$2 mil em dividendos. Veja que a empresa A ela tem um valor maior do que a B. Ela pagou mais dividendos em valor absoluto do que a B. Mas, na prática, para o seu bolso, que é o que interessa para o investidor, você se daria melhor investindo na empresa B. Por isso que eu não vou falar das empresas que pagaram maior valor absoluto, eu vou falar agora o ranking das com maior dividend yield, que foram os mais interessantes para o investidor. Com 29% de dividend yield até o fechamento desse vídeo, que ainda não é a virada de 2025 para 2026, a Direcional apareceu liderando o ranking de 2025. Assim como o ranking de maiores valorizações de ações do Ibovespa, a Direcional se destacou por conta de um ano bom para o seu setor, os segmentos de faixas um pouco médias ou até mais baixas, que atendem o Minha Casa Minha Vida. Teve mudanças nas regras desde o governo anterior, que o presidente Lula seguiu também flexibilizando, aumentando aquelas famílias que podem entrar no Minha Casa Minha Vida e também aumentando o valor máximo de um imóvel que entra no Minha Casa Minha Vida. Com isso também o segundo lugar, que é a Cury, com 26% de dividend yield em 2025, é a mesma explicação, não tem por que eu repetir aqui para vocês. E o terceiro lugar, que é a Cyrela, com 22%, tem uma parcela da explicação relacionada também à flexibilização do Minha Casa Minha Vida, porque a Cyrela tem uma participação na Cury e na Plano em Plano, que são duas grandes empresas que atendem o Minha Casa Minha Vida. A Cyrela também teve uma boa execução ao longo de 2025, com números positivos, uma empresa que gerou muito caixa, que trouxe resultados bem fortes, como eu comentei no vídeo de maiores ações do ano, com maiores rentabilidades. Então, diante disso, dá para entender por que ela fecha o top 3. Com 19% de dividend yield em 2025, a Itaúsa entra em quarto lugar no ranking. Ela que é uma holding, ou seja, uma empresa que tem participação relevante em diversas empresas, principalmente no Itaú, mas também na Dexo, que é conhecida por vocês como dona da marca Deca, Hydra, Duraflor, a Alpargatas, dono da Mizuno, da Havaianas, tem participação na AGEA Saneamento, na Copa Energia e na NTS, nova transportadora do Sudeste. Então ela é uma holding de empresas, tem diversas participações relevantes nessas empresas que eu mencionei. Claro que o grande destaque para ela foi o Itaú, que também entra no ranking das maiores pagadoras, tanto em termos absolutos quanto em termos de dividend yield. No caso, o Itaú entraria em sétimo lugar com 16,4% de dividend yield em 2025. O Itaú, assim como os outros grandes bancos, teve um ano positivo, porque quando a taxa de juros está em patamares mais elevados, como chegou em 15% em 2025, você tem uma tendência ao investidor ficar mais concentrado seus recursos nos grandes bancos do que tomar risco nas corretoras ou em bancos menores, fintechs, diante de uma rentabilidade muito segura, mais de 1% ao mês, com ativos mais simples, digamos assim. Quando a taxa de juros vai para patamares menores, você vê uma concorrência maior envolvendo os investimentos do brasileiro. Então, diante disso, a gente viu
os grandes bancos captarem mais recursos do que nos últimos anos, quando vinham perdendo recursos para essa nova leva de corretoras, de fintechs. O Itaú, claro, não foi um dos maiores pagadores simplesmente por esse movimento. Ele teve muito destaque interno. O Itaú manteve uma tradição de ter uma rentabilidade dentre as maiores, não só do Brasil, mas do mundo, para um banco muito consolidado. Você vê rentabilidades assim, acima de 20%, em fintechs ou em bancos emergentes, não em bancos muito sólidos, muito antigos, que a tendência é mesmo a rentabilidade cair e ficar mais estável. Isso mostra uma excelente execução do Itaú, que conseguiu entregar seu guidance, diferente de um dos seus maiores concorrentes, que é o Banco do Brasil, que teve que revisar negativamente o guidance ao longo do ano, mostrando que conseguiu entregar lucratividade, receita maior e lucro subindo junto com inadimplência controlada. A carteira de crédito avançou e a inadimplência não subiu. Você pode subir uma carteira de crédito simplesmente oferecendo crédito para todo mundo, mas isso vai provavelmente colocar dentro do seu bolo algumas pessoas que não teriam condições e a inadimplência subiria. Como a gente já viu alguns grandes bancos fazerem esse tipo de erro no passado, simplesmente para falar que ganhou market share. O Itaú consegue crescer segurando a inadimplência, por isso entra no ranking em sétimo e a Itaúsa, com grande participação no Itaú, entra no ranking em quarto. A quinta colocada do ranking com 17% de dividend yield é a Marco Polo, empresa que fabrica ônibus, exporta para a América Latina, para a África. Ela tem um ponto importante que a gente tem de diferente das outras grandes pagadoras do ano, que avançaram bastante em termos de valor na bolsa. Ela não teve uma grande valorização na sua ação. E isso pode ser um ponto importante para quem não conhece muito pagador de dividendos, porque às vezes também você pode ter um grande dividend yield simplesmente porque o preço da ação caiu. Como eu mostrei no início do vídeo com os exemplos, o valor da ação, junto com a quantidade de dividendos, é que vai impactar se uma empresa for uma grande pagadora ou não de dividendos. Mas se o preço da ação cai, o dividend yield dela pode ser percentualmente maior do que outras, simplesmente porque o preço foi para baixo. Se alguém quiser que eu explique mais detalhes, só botar um comentário aqui embaixo, que eu apresento para vocês a explicação mais detalhada. Mas a Marco Polo, ela teve um lucro recorrente bem interessante ao longo do ano. Ela tem uma receita já considerada muito previsível, com um mercado que compra de tempos em tempos, necessita essa retomada, essa renovação da frota de ônibus, inclusive aqui no Brasil, o que deixa ela ter essa política de pagamento de dividendos bem relevante e uma das maiores do país em 2025, como a gente vê. Então, diferente dos outros setores, ela tem um fluxo de investimento mais previsível, que ela consegue converter melhor esse lucro em caixa e remuneração para o acionista. Com cerca de 16,5%, a próxima empresa é a Marfrig. Ela está em top 6 de 2025, pagou 2 bilhões e 300 milhões de reais em dividendos ao longo do ano de 2025. A Marfrig, que desde o ano passado já é benquista pelo mercado, com o movimento que ela fez ao longo do ano de fazer uma fusão ou quase uma aquisição da BRF para dentro da companhia, que, lembrando, trouxe diversas sinergias positivas que já foram traduzidas em maior receita, maior rentabilidade e, eventualmente, mais remuneração para o acionista. Para quem não conhece tanto assim a Marfrig, um dos grandes frigoríficos do Brasil e do mundo, ela já teve uma empresa como a BRF no passado, que era a Seara, que ela depois vendeu para a JBS. Por isso, quando ela fez a compra da BRF, que é dona da marca Sadia, Perdigão, muitos não questionaram muito se ela teria dificuldade, se ela teria sucesso em colocar essa empresa para dentro, porque não é exatamente uma novidade para ela fazer o tipo de gestão desse negócio. Na verdade, quando ela vende a Seara para a JBS, ela assina um documento que ela tem que ficar alguns anos sem competir, mas passado esse prazo, ela só entendeu que poderia ainda ter um controle mais relevante, fazer uma injeção de capital maior na BRF, ter rentabilidades maiores, e é isso que ela está provando, com rentabilidades mais positivas. Esse ano também, como eu mencionei, já em comentários sobre o setor de frigoríficos, foi um ano difícil para concorrentes externas, enquanto no Brasil as coisas funcionaram um pouco melhor. Isso fez com que as empresas brasileiras conseguissem ter um desempenho melhor do que suas concorrentes internacionais, e a Marfrig, junto com a JBS, com a Minerva, são empresas globais brasileiras hoje. Bom, esse foi meu vídeo sobre dividendos. Se você sentiu falta de alguma empresa ou que pagou muito dividendo e você gostaria de um comentário, ou se você viu alguma que pagou em valores absolutos muitos dividendos e você gostaria de um comentário, basta
anotar aqui embaixo que eu faço uma resposta para você. Até mais!